Olá, boa tarde. Na aula de hoje, nós vamos começar a trabalhar sobre cinética química. É o nosso terceiro tópico da disciplina de Química Geral Teórica 3. Esse tópico ele foi construído com base no livro COTS, no capítulo 14. Vocês entrarem lá no volume 2 do livro COTS, o primeiro capítulo do segundo volume é cinética química. E o que seria a cinética química? Toda vez que eu falar de cinética, é algo relacionado a movimento. Vamos lembrar lá da física. A cinética química estudava a velocidade de um deslocamento. Então, a pessoa no automóvel, seja ela correndo, ela demorava um determinado tempo para percorrer uma determinada distância. A gente vai transpor essa definição aqui para a nossa química. Na química, a cinética química seria o estudo da velocidade de uma reação química e os fatores que influenciam nessa velocidade, tá? E quando a gente falar de velocidade média aqui agora, a gente não vai estar pensando em deslocamento de um automóvel, de uma pessoa, mas na variação de concentração ao longo do tempo, tá? Então a gente vai trabalhar com velocidade média e depois a gente vai ver com a velocidade instantânea. Qual é a diferença de uma velocidade média para uma velocidade instantânea? A velocidade média, ela não está interessada o quão rápido é a reação química em determinado tempo. Ela está interessada, ou ela nos exprime de valor, o intervalo. Então, uma concentração final menos uma concentração inicial no intervalo de tempo ΔT. Veja aqui a expressão velocidade média igual concentração final menos concentração inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Esse é o cálculo da velocidade média, tá? A gente vai ver que ao longo de uma reação, essa velocidade média, se a gente for num intervalo muito curto, ela vai oscilar. Ou seja, no início de uma reação, essa velocidade ela é maior do que no final dessa reação, que a velocidade vai diminuindo ao longo do tempo. Outra coisa que a gente vai observar é que a concentração de reagentes ela vai diminuindo ao longo do tempo. Logo, quando eu faço variação de concentração para o reagente, essa variação é negativa. Então, quando a gente vai escrever essa mesma fórmula para o reagente, por convenção, colocaremos um sinal negativo na hora de escrever o intervalo de concentração, para que ao final, ao a gente multiplicar esse menos um pela variação, a velocidade seja expressa em um valor positivo. Não existe uma velocidade negativa. Já para os produtos, a gente vai escrever normalmente. Velocidade média é igual a concentração final menos concentração inicial pelo intervalo de tempo, tá? Observe aqui um exemplo. Suponha que estamos estudando a reação 2HI dando H2 mais I2. Em um intervalo de tempo de 100 segundos, a concentração de HI decresceu de 4 milimol litro a menos 1 para 3,50 milimol litro a menos 1. Observe, então, que a concentração final, desse intervalo de tempo que a gente está pegando, é menor que a concentração inicial. Qual a velocidade média da reação? Então, olha lá que interessante. Concentração final 3,50 menos 4, aqui daria negativo, daria menos 0,5. Por isso eu coloco como é a concentração do reagente que a gente está trabalhando, um sinal aqui na frente. Menos 0,5 vezes menos 1 dá mais 0,5. Dividido por 100 vai dar 5 vezes 10 a menos 3 milimol litro segundo. Então, observe que essa unidade é a unidade para velocidade quando está tratando de uma cinética química. Lá, quando a gente fala de velocidade, lá na física, é em metros por segundo. Aqui, a gente vai ter essa quantidade de matéria expressa em mol por litro, que é a concentração, por segundo, tá? E essa unidade, ela vai variar um pouquinho. Em algumas tabelas, em alguns experimentos, em vez de segundo, esse valor pode estar expresso em minutos, em hora. E a gente tem que estar atentos a essas variações, tá? Então, qual é a diferença de uma velocidade média para uma velocidade instantânea? Imagina que você está correndo, e hoje em dia a gente fala muito de pace, corredor tal está com pace de 2,30, o outro corredor está com pace 7.
Quando sai o resultado no final da prova, não sai a velocidade do corredor num determinado ponto, sai uma velocidade média. A velocidade instantânea, trazendo agora para a nossa realidade, seria a velocidade da reação em um determinado tempo, num tempo específico. E a gente vai ter que retomar uma ideia do cálculo para a gente conseguir calcular essa velocidade instantânea. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o gráfico resultante dessa cinética, dessa reação, vou traçar no ponto que eu quero determinar a velocidade instantânea uma reta tangente. Essa reta tangente, a inclinação da reta tangente, que vai ser a nossa velocidade instantânea. Então, num intervalo muito pequeno, eu vou ter aproximadamente ali a velocidade naquele ponto, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou traçar uma reta tangente, pego um ponto antes, pego um ponto depois, e vou fazer variação de concentração pela variação do tempo, pegando pontos na reta que eu tracei naquele ponto, na reta tangente, tá? Essa é a velocidade instantânea. Veja aqui, esses gráficos foram retirados do livro do Cotes para ilustrar o que estamos falando. Se eu trato de velocidade média, vocês podem acompanhar aqui do lado, é a variação dessa concentração. Então, peguei aqui nos 15 primeiros minutos, eu porque está em horas, né? Nessas 5 horas, qual seria a velocidade instantânea? Então, ele traçou uma reta tangente nesse ponto, pegou um ponto aqui no final dessa reta e pegou outro ponto lá no final. Vai fazer a variação de concentração. Então, aqui tem uma concentração, aqui tem outra. E aqui tem uma variação de tempo, de 4 até 6. Ele passou para minutos, né? Está em horas, ele passou para minutos. Então, ele consegue calcular essa velocidade instantânea como 0,0014 mol-litro por minuto. Observe que agora a unidade que está por minuto, porque ele converteu esse tempo do experimento em minutos. Poderia ter feito em horas, e aí sairia a unidade como mol litro hora, né? Mol por litro por hora. Então, sempre que você estiver trabalhando e você quer calcular essa velocidade instantânea, você vai escolher dois pontos na reta, na linha tangente, e a inclinação da linha tangente é calculada, é a velocidade instantânea. Tá? Tem mais alguns exemplos, na verdade é o mesmo exemplo daqui, mas eu destaquei esses cálculos para ficar mais visíveis, vocês podem conferir depois. Tá? E aqui tem outro exemplo. Vamos lá, esse exercício é bom que vocês tentem fazer em casa, pausa o vídeo, tenta fazer e na sequência veja a explicação. O acetato de fenila, com éster, reage com água de acordo com a equação. Acetato de fenila mais água, dando ácido acético mais fenol. Ok. Os dados da tabela foram coletados com a reação a 5 graus Celsius. Por que que eu destaco aqui 5 graus Celsius? Essa constante de velocidade, ela vai ser dependente da temperatura em que a reação foi processada, tá? A reação aconteceu em 5 graus Celsius, ele vai ter um valor. Se eu alterar esse valor, eu vou alterar também essa constante. Nós veremos isso mais à frente, quando a gente for trabalhar com a parte micro, tá? Então, a gente vai trabalhar analisando esses detalhes, os fatores. A gente vai calcular a energia de ativação, a gente vai calcular a constante em diferentes temperaturas. Isso em um outro momento. Neste momento aqui, eu tenho vários dados de tempo e concentração. Então, a gente está vendo como que a concentração do reagente está variando com o tempo. Olha que interessante. No tempo inicial, zero, eu tenho 0,55 mol por litro de acetato de fenila. Após 15 segundos, essa concentração passa de 0,55 para 0,42. Mais 15 segundos, passa para 0,31 e assim por diante. Ou seja, ela vai reduzindo ao longo do tempo. PETS. Letra A. Represente um gráfico da concentração do acetato de fenila em função do tempo e descreva a forma da curva observada. Basta pegar esse pau ordenado e colocar nos eixos. O eixo Y é do tempo. Tá? Letra B, calcule a velocidade de variação da concentração de acetato durante o tempo de 15 segundos e 30 segundos e também durante o tempo de 75 segundos a 90 segundos.
porque um valor é menor que o outro. Então, a gente vai ver que essa velocidade ela vai oscilando, vai variando ao longo do tempo, e no início da reação a gente tem uma inclinação maior, então a gente tem uma velocidade maior no início e depois ela vai diminuindo, tá? Letra C, qual é a velocidade da variação da concentração de acetato de fenila durante o tempo de 60 segundos a 75? E a última, qual é a velocidade instantânea em 15 segundos? Então, vou dar um pause no vídeo e tenta você resolver todas essas questões. Não conseguindo, assista o vídeo, depois retorne e tente fazer novamente. Então, vamos lá. Começando pela letra A, eu fui lá no programa, no Orange. Deixa eu abrir aqui o Orange para vocês. Eu peguei os dados da questão e importei no Orange, tá? Para gerar o nosso gráfico. Esse gráfico vocês podem fazer também no Excel, que funciona, tá bom? Dá certo. Então, a primeira parte da questão é para a gente elaborar, construir um gráfico. Então, eu peguei esses dados que estão lá na questão, copiei aqui no meu software, a planilha está aqui, então eu peguei todos os dados e coloquei aqui. No eixo X é o tempo, no eixo Y é a concentração. Então, agora, abrindo o gráfico, ele vai ficar da seguinte forma. Como a concentração que a gente está trabalhando é de um reagente, a concentração ela vai reduzindo com o tempo. Então, esse é o esperado, né? Se a gente tivesse valores de concentração mais próximos ainda do valor inicial, ou seja, aquele valor que encosta aqui nesse eixo, que não tem nada de produto, vocês vão ver que essa inclinação da reta da curva fica praticamente uma reta. Então, quando a gente for trabalhar com lei de velocidade, que a gente vai ver logo logo, geralmente a gente pega as concentrações iniciais, que a gente tem a maior inclinação possível, então a gente vai avaliar com mais precisão qual é o efeito da concentração do reagente em relação à velocidade da reação. Agora, copiando esse gráfico, eu posso copiar esse gráfico e jogar lá na nossa apresentação para a gente poder seguir para as próximas alternativas, né? Para as próximas questões. Deixa eu partilhar aqui com vocês de novo o slide. Então, lá, letra A, represente o gráfico. Exatamente isso que a gente acabou de ver, que acabamos de ver. Peguei lá as concentrações, vamos lá. Represente em um gráfico a concentração do acetato de fenila em função do tempo e descreva a forma da curva observada. Peguei esses dados, fui lá em outro programa, no Orange. Nesse programa, a partir dos dados da questão, eu gerei um gráfico. Então, se vocês não tiverem esse programa, vocês podem fazer no Excel. Se vocês não têm no Excel, vocês podem fazer no papel milimetrar ou até uma folha de papel A4 mesmo. Então, aqui, ó, cada ponto desse representa um par que está na tabela. Então, na tabela tem uma coluna o tempo e na outra coluna a concentração do acetato de fenila. O eixo X é o eixo que contém o tempo e o eixo Y é o que contém a concentração. Já a concentração vai diminuindo com o tempo. Esse é o comportamento esperado para um reagente. Outra coisa que a gente pode ver é que a inclinação de uma reta tangente em cada ponto desse é maior conforme se aproxima aqui do zero. Isso significa que as concentrações iniciais, a velocidade inicial aqui nesses pontos, ela está mais linear, tem uma inclinação maior. Então, o efeito da concentração dos reagentes na velocidade da reação são avaliados a partir de velocidades iniciais. Tá? Então, nas velocidades iniciais, elas são maiores, uma taxa maior, e tem efeito praticamente das concentrações dos reagentes. Tá? A gente vai ver que na construção da lei de velocidade, nós vamos usar justamente a velocidade iniciais dessa reação. Na letra B, ele quer que a gente calcule a velocidade média em dois intervalos diferentes. Para calcular a velocidade média, a gente vai fazer o intervalo de concentração, então, concentração final menos concentração inicial. Observe, a gente está trabalhando com reagente. Como a gente está trabalhando com reagente, entra esse sinal negativo aqui na frente, né?
Então, ele quer a concentração em 30 segundos é 0,31, a concentração em 15 segundos é 0,42. Então, 0,31 menos 0,42, dividido por 30 menos 15. Fazendo essa divisão, eu tenho que a velocidade nesse intervalo, a velocidade média, é de 7,33 vezes 10 a menos 3 mol por litro segundo. O que significa essa velocidade? É a velocidade em que a concentração desse reagente está diminuindo conforme o tempo passa. Se a gente pegar outro intervalo, que é o segundo que ele passa, que é o de 90 e 75 segundos, a velocidade é menor do que essa velocidade 1. Essa é a tendência esperada. Inicialmente, a gente tem uma concentração maior dos reagentes, a reação tem uma taxa de velocidade maior, tá bom? Então, essa taxa de variação da concentração do reagente pelo tempo é maior no início do que no final. Na letra C, ele pede novamente a velocidade, mas nos tempos de 75 e 60 segundos. O procedimento é exatamente o mesmo que vocês fizeram ou vocês tentaram fazer nessa parte aqui agora, tá bom? A parte que é diferente é a letra D, em que ele pede a velocidade instantânea em 15 segundos. Como é que a gente encontra a velocidade instantânea? Traçando uma reta tangente a esse ponto, pegando dois pontos nesta reta e calculando essa tangente. Então, fazendo isso, eu tracei uma reta onde ele toca nos 15 segundos, que é onde eu quero justamente calcular a velocidade instantânea. Vou pegar dois pontos, peguei um ponto 10 para baixo e 10 segundos para cima, e eu vou fazer um intervalo de concentração nesse tempo pelo intervalo de tempo. Então, assim, a forma de calcular acaba sendo a mesma, é a variação de concentração pelo intervalo de tempo. A diferença é que agora eu estou pegando esses tempos em pontos que estão em cima da reta tangente. A reta tangente vai dar essa velocidade, a tangente vai dar a velocidade instantânea nesse ponto, tá bom? E é assim que a gente faz. Para praticar, eu trouxe um outro exemplo, um exemplo 14.1, que é lá do livro do Códice. Vocês vão seguir a mesma lógica a partir desse gráfico e vão calcular a velocidade instantânea. Esse é um exemplo resolvido. Então, é muito interessante vocês pegarem a lógica da questão que a gente resolveu e tentar aplicar para essa daqui. Quem ainda está com dificuldade, pode seguir a resolução do livro, vocês vão chegar no mesmo ponto, tá? Bem, até esse momento, a gente falou de velocidade, falamos e vimos que elas dependem da variação de concentração pelo tempo, a gente ainda não viu como essa dependência se expressa, ou seja, qual o efeito da concentração de fato na velocidade de reação, né? A gente vai ver que esse efeito ou a relação da concentração de um reagente com a velocidade da reação, ela vai ser expressa a partir de uma equação chamada de lei de velocidade. Então, a lei de velocidade é uma equação que mostra como a velocidade varia ou depende das concentrações dos reagentes. Nós veremos com mais detalhes isso na próxima aula.